inspiração de trabalhos artísticos da região. Pintor, escultor, escritor e admirador do velho Chico. Retratava em suas obras a vida de um sertanejo, festas populares, mulheres, paisagens e monumentos. Celestino Gomes, ele é o Van Gogh do sertão. Celestino Gomes é o Van Gogh do sertão, um nordestino puro do sertão petrolinense, sertão encantador e traços fortes como a dor. Celestino Gomes, ele é. Nos traços da sua tela, escolhe com cautela a imagem do sertão que vai pintar com essa aquarela. Sertão encantador, sertão cheio de amor, onde quem mais andou sentiu tão forte o seu calor. Celestino Gomes é o Van Gogh do sertão. Celestino Gomes é. Celestino produziu muitos quadros, a maioria com relação à cultura local, sertaneja, Petrolina, o Vale do São Francisco, Trabalhadores, Mandacaru, Alambiques, Colheita de Uva e a Ponte Presidente Dutra, o Rio São Francisco, Pescadores, são retratos presentes de suas pinturas. Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa sigo o roteiro, mais uma estação. E alegria no coração. Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá... Nas esculturas também não foi diferente. Buscou inspiração na localidade. As principais obras são 1501, Américo Vespúcio, Aula Radiofônica, Casa de Farinha e Roda do São Gonçalo, Ponte à Noite. Suas pinturas adotam o estilo sem traços formados, são imagens sem linhas, são cores soltas e livres, ora impressionista, ora expressionistas. Movimento alemão do século XX e com cenas do sertão que puxa o estilo bucólico. Segundo o jornalista J. Menezes, em um dos seus artigos, Celestino Gomes levou-o como maior bem a liberdade, no qual zelou durante toda a vida, sem se preocupar com convenções e preconceitos. Nos anos 90, retoma suas viagens, planejando até ir à Patagônia, na Argentina, onde, infelizmente, não conseguiu ir porque veio descansar em casa, já com 73 anos. Celestino nasceu 6 de abril de 1931, na cidade de Petrolina. Filho de Raquel Gomes e José Mariano Gomes, tinha 7 irmãos: Luiz Gomes, Antônio Gomes, José Gomes, Frank Delano, Carlos Augusto Amaris Gomes e Joselito Amaris Gomes.
vivia numa propriedade às margens do Rio São Francisco, local onde obteve o costume de tomar banho todos os dias ao rio. Hábito este que preservou até o fim da vida. E embora tivesse um apreço pela terra natal, aos 17 anos iniciava sua trajetória nas viagens. Primeiro ponto de parada, Pernambuco, Recife. Começou a trabalhar com pintura e escultura, não demorou muito e o próximo parada foi o Rio de Janeiro, onde obteve grandes avanços como artista, conhecendo muitas pessoas importantes da arte e influências. E como próximo destino, em 1967, aos 36 anos, partiu para a Europa, num navio cargueiro, como forma de sobrevivência, passou a fazer retratos das pessoas. E assim, começa a desbravar a Europa, onde viveu até 1975. Municipal de Petrolina aprova e o prefeito sanciona o projeto de lei número 40 de 2020, no dia 7 de setembro de 2020, proposto pelo vereador Aero Cruz. Da denominação A Porta do Rio, na Orla 1 de Petrolina, o Complexo de Esporte e Lazer Porta do Rio Celestino Gomes. Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa sigo o roteiro, mais uma estação. E alegria no coração. Ei, minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá... Uma curiosidade é que seu nome tem origem pelo fato de ter nascido no dia de São Celestino, em 1931. No início de sua carreira, começou a trabalhar com pintura e escultura, exercendo como autodidata, até chegar no Rio de Janeiro, local que foi um passo marcante para o seu aprimoramento profissional. Em 1967, partiu para a Europa, num navio cargueiro. Primeiro destino foi a Liverpool, Inglaterra, onde fingiu ser surdo-mudo para se proteger da imigração local. Também onde passou a fazer desenhos para pessoas na rua para se manter. Na Itália, passou a esculpir réplicas de madeira, sempre com o dom da arte, refletindo em suas obras. Em 2 de outubro de 2016, como parte do Festival de Artes do São Francisco, Aldeia do Velho Chico, realizou a exposição de Celestino Gomes,
Tempo e Memória, onde foram expostas 12 obras e objetos pessoais do artista plástico, na Galeria Ana das Carrancas, no Sesc, em Petrolina, no sertão de Pernambuco. Entre as imagens mais retratadas estão a vida dos sertanejos, mulheres, paisagens e festejos populares da região. Celestino Gomes morreu aos 73 anos, em 2004. Era um homem simples que sempre se preocupou em ajudar os outros e foi um apaixonado pelo velho Chico. Deixou um vasto legado e viveu intensamente fazendo o que mais gostava. Na Europa, Celestino Gomes escreveu 2 livros que narram sua história, contando sobre a trajetória percorrida da roça ribeirinha até a Roma e o seu retorno. Os 2 livros, Da Roça a Roma e De Roma à Roça, narram o sonho de um artista matuto descobrindo a Europa nas décadas de 1960 e 1970. Em março de 2012, foi lançada a exposição Celestino Gomes a serviço d'arte. A solenidade ocorreu no Museu do Sertão, onde reuniu familiares do escultor, políticos e convidados. A mostra foi uma homenagem da Prefeitura de Petrolina e ficou aberta à visitação, ocorrendo com êxito a exposição que homenageou o petrolinense conhecido como Van Gogh do Sertão, Celestino Gomes. A exposição ficou dentro da 10ª Semana de Museus, promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus. Olá pessoal, estamos aqui em frente à Biblioteca Municipal Cídio Carvalho, localizada em Petrolina, Pernambuco, onde tem algumas obras aqui dentro espalhadas de Celestino e a gente vai mostrar essas obras para vocês.
frente ao Museu do Sertão, e aqui é onde está localizada a Kombi de Celestino Gomes e também alguns pertences que foram usados em vida por esse grande artista. Dez fatos sobre Celestino Gomes. Seus quadros estão espalhados por toda a cidade de Petrolina, em hotéis, aeroporto e pontos turísticos. No Rio de Janeiro foi onde teve um passo marcante para sua carreira profissional. Comprou uma Kombi e transformou em um ateliê ambulante. Viveu na Europa, se fingindo de surdo-mudo para se proteger da imigração. Fez uma exposição no Palácio Presidencial do Brasil, na Itália. Nos anos 90, foi à América do Sul. Seu nome tem origem pelo fato de ter nascido no dia de São Celestino, em 1931. Adorava pintar quadros que expressavam a terra natal. Tem 2 livros chamados Da Roça a Roma e De Roma a Roça. Morreu no dia 6 de abril de 2004. Vamos agora contar um pouco sobre o livro De Roma a Roça. Celestino Gomes nasceu em Petrolina, Pernambuco. Ergueu muitos monumentos aqui na cidade, onde deu de presente uma escultura para inaugurar o primeiro bairro de Petrolina, a Coab 1, ou bairro Areia Branca. Uma escultura em madeira, esculpida por ele, representava para ele a nossa luta. Na época havia muita pobreza e o sol castigava as terras e os animais. Em um dos destinos que ele pretendia ir, foi ao Rio de Janeiro, de caminhão-tanque, 8 dias viajando nas estradas. E o objetivo era procurar o senhor presidente Humberto Castelo Branco. Lá ele encontrou alguns amigos assim que chegou na cidade, pois já fez parte do serviço militar em 1950, onde trabalhou como motorista da prefeitura. Foi aproveitar a noite na Cidade Maravilhosa, encontrou um outro antigo amigo e relembraram momentos agradáveis. Quando chamou sua atenção luzes que vinham do outro lado da rua, no clube militar. Ele ficou curioso em saber o que estava acontecendo. Com isso, ele descobriu que estava sendo velado o corpo do senhor presidente Humberto Castelo Branco, quem ele iria encontrar no dia seguinte. No dia 3 de setembro de 1969, Celestino estava descendo no porto de Liverpool.
Celestino estava em outro país, onde sabia que não foi convidado, nem sabia para onde ir, não conhecia a língua, nem a mímica resolvia. Todos tinham pressa e medo de encostar a um embarcadiço vindo de tão longe. Sendo brasileiro, podia ter os maiores males transmissíveis. No outono de 69, em uma tarde, Celestino trabalhava na Piazza Navona, pintando a fonte Quatro Rios, de Berlim de Nápoles, e muitas pessoas passavam por lá e admiravam o seu trabalho. Um homem moreno, voz grave de sorriso largo, se aproximou de Celestino e desejou uma ótima tarde. Perguntou se aquela obra era real, de verdade, e ele agradeceu e perguntou sobre a origem do rapaz, onde respondeu ser brasileiro, das margens do Rio Guaíba, no Rio Grande do Sul, embaixador do Brasil, residia no Palácio Doria Pamphili, onde ficava a Galeria de Arte Casa do Brasil. Tiveram uma longa conversa, onde Celestino descobriu que o embaixador observava ele em silêncio, vendo pintar a poucos passos da sua residência. O embaixador convidou Celestino para expor seus trabalhos no Salão de Galeria de Artes do Brasil, na sede da Embaixada Brasil em Roma. Celestino ficou um pouco curioso, duvidoso dessa proposta, mas ele ficou muito feliz e ficou refletindo durante um tempo sobre essa responsabilidade, pois era acostumado às adversidades das ruas e da vida. O convite foi algo muito forte para ele, entre o que fazia nas ruas e aquelas obras de pintores famosos, Van Gogh, Murilo, Goya, entre outros. Inúmeros convidados da embaixada e coletiva lotaram o imenso salão, havendo apenas o convite do embaixador. Celestino foi apresentado a muita gente importante. Uma dessas pessoas foram dois príncipes, o Príncipe Angelotti e o Nicolau, reitor de Pontífica Universidade de Portugal e também a Escola Brasiliana de Roma. Ele ficou amigo de todos, conseguindo vender várias de suas artes. Esteve em Siena, Florença, Veneza e outras cidades menos famosas. Em Gênova, ele ganhou um diploma de pintura ao ar livre. Recebeu uma carta do cardeal Dom Avelar Brandão Vilela, que dizia: "Deixo-lhe uma bênção de muito coração, com todos os votos de paz e vitória. Não desanime, Deus o iluminará e assim você, aqui em Roma, pintará belos quadros, enaltecendo a sua família e a nossa sempre querida Petrolina." Celestino conta no tempo em que alguns velhos compravam suas telas bem baratinhas. Ele mesmo não entendia por que custava tão caro uma lona esticada. No ponto de vista dele, a Holanda tinha condenado esse tipo de ganância, pois foi em Flandres, cultura flamenga, onde teve o maior número de bons pintores e com pouco dinheiro comprava-se excelentes pinturas. Assim, desse jeito, o próprio Celestino gostaria de ver pinturas horríveis serem vendidas como pinturas belíssimas. Por adotar esse método de venda, foi seriamente censurado. Chegou inclusive a ter medo de receber dinheiro em via pública, pois tinha a impressão que ganhava muito dinheiro. Mas como vivia em função do bem e o dinheiro sempre foi pouco e regrado, embora tenha sido tentado a ganhar mais facilmente, pois o único convite que foi aceito foi o de expor os trabalhos na Galeria de Arte Casa do Brasil, em Roma, onde vendeu tudo que expôs em uma única noitada. Quando encerrou a sua noite da sua mostra,
foi procurado por um estudante concluinte dos estudos médicos na Alemanha, chamado Dr. Luiz Fernando Pinto, natural de São Paulo, onde o mesmo vendeu o veículo e na compra foi abatido a importância do compromisso de levá-lo até o porto de Nápoles, onde embarcaria rumo ao Brasil. Definitivamente estava de morada em um hotel de 4 rodas. Nesse período, tentou conseguir uma licença de autorização de solo público, dessas que usam a vendedores de souvenir, saindo inclusive sem graça, porque quando foi avisado que custava 2 milhões de lira, cerca de 1.500 dólares, na época, sendo que o quadro mais valioso de Celestino era vendido por 20 mil liras. Com a importância cobrada, daria para comprar uma boutique bem traquejada. Como o dinheiro era pouco, alugou um ponto no Vículo dos 5, Beco dos 5, número 37, Roma Antiga, sem saber que era coisa de mafioso. Nessa época, por toda a Itália, explodiam bombas com greves, sequestros, terrorismos e mortes. Nos correios, os envelopes eram padronizados e conferidos por computadores, pois o perigo de carta-bomba era iminente. Quando o carteiro batia o carimbo do selo, surgia uma explosão, causando a quebra de lentes oculares e cegueira. Resultado: o prédio pertencia a um herói italiano, combatente na África, durante a guerra condecorado, com bravura e macharela, equivalente aos nossos suboficiais. Dessa forma, o estúdio foi tomado pelo Partido Comunista, servindo de comitê para Salvador Allende, presidente caçado do Chile. Como não era comunista e ateu, houve recusa para colaborar politicamente com eles. Naquela época, foi feito um acordo onde Celestino iria à Legíria, em Geneva, ou seja, Diana Marina. Lá receberia um salvo-conduto para entrar na Rússia, mesmo tendo passaporte sem validade. Também para Cuba, o documento teria a assinatura do líder Enrico Berlinguer, chefe todo-poderoso comunista da Itália. Celestino estava descrente quando o vice-cônsul da Itália, funcionário da sua embaixada, sabendo dessa nova frustração, sugeriu uma repatriação amigável, pedindo para embarcar em Nápoles ou Gênova. Nesse período que Celestino teve a honra de visitar o bispo que serviu em Petrolina, sua cidade natal. Quando chegou pela primeira vez em Diana Marina, viu palmeiras, pensou num deserto seca nordestina. Pareceu que nunca mais sentiria aquele frio dos Alpes. Teve a impressão que viu o sertão. As tamareiras de Diana Marina causou imensa saudade. Atraído por elas, enquanto pintava, chegou um rapaz com um recado do pai, perguntando se fazia outros motivos além dos quadros. Decidiram então fazer a publicidade. O trabalho de Celestino foi pintar o proprietário cozinheiro vestido de mestre Cuca, retratando muito realismo. A beleza do painel se tornou comentário geral, fazendo assim a amizade com toda a família, transformando o restaurante em um novo ponto de apoio. O painel, feito num restaurante muito estratégico, servindo para divulgar o seu trabalho, pensando inclusive em transformar a Itália em uma nova pátria. O tempo que Celestino ficou em Diana Mariana
só serviu para o mesmo se prejudicar por conta dos acontecimentos no restaurante. Por isso ficou muito mal visto, sendo muitas vezes incomodado, sobretudo acordado enquanto dormia em seu carro. Contudo, nunca foi maltratado, nem fisicamente nem espiritualmente. Apenas o cansaço das insônias. Alegavam sempre observar o passaporte por ter a consciência de ser estrangeiro. Dormindo ao relento, andava sempre só. Frequentava os melhores restaurantes, andava sempre só, falava pouco. Isso na década de 70, o tempo duro onde havia muitos exilados políticos e banidos com todas as polícias caçando terroristas. Com receio de alguma represália ou ser tomado por engano, deixou Giano Mariano e foi para o sul da França. Chegando na França, durante pouco tempo, fez amizades com garotos de origem árabe, franco-argelino e filhos de imigrantes italianos, que faziam divulgação por onde passavam. Diziam em francês: se o senhor ou senhora quiser, o pintor faz um retrato em cobre. Durante pouco tempo, assim atraído, também chegava a polícia e via logo que Celestino era estrangeiro e mandava ele pedalar. Assim, o mesmo andou por quase toda a França, inclusive pela parte aciganada, onde fez várias trocas de objetos. Com muitos amigos em Bordeaux, deixou a França, entrando na Espanha no tempo de sua nova excelência, o generalíssimo Franco. Nesse período, as coisas engrossaram, pois na via pública não era permitido reunir mais de 2 pessoas no episódio chamado de ajuntamento. Sem saber das leis, Celestino, onde houve sombras e transeuntes, armava o cavalete, um verdadeiro ajuntador de gente. A partir toda vez que ia a uma nova cidade da Espanha, se dirigia primeiro à delegacia, onde pedia uma licença de emergência de viagem, a qual a licença concedida não passava de 1 hora, onde aguentou esse rojão até um dia em que armou o cavalete na Praça Miguel Cervantes, no centro de Madrid. O policial aborda e verifica se ele tem licença e chega a mostrar suas algemas para Celestino, como uma forma de ironia. Então, estava cada vez mais difícil viver na Espanha. O material que ele usava para suas obras era o cobre, o mesmo material usado em bombas, sendo expressamente proibido a venda. Ele ficou desesperado com essa situação, pois seria visto como suspeito. No mesmo período, ele soube de uma nova lei que poderia beneficiá-lo e tentou ser taxista naquele local, mas infelizmente foi negado. E o que conseguiram para ele foi apenas a permanência no país com visto de turista por 3 meses. Com isso, ele teve que usar uma nova estratégia, que seria andar bem vestido pelos locais como um pintor famoso. Tinha algumas desvantagens, pois ele ainda seria um pintor ambulante, sem licença e falando italiano. Celestino foi mais uma vez atrás de outro ponto de apoio, sendo que mais uma vez não dando certo. Resolveu então ir pintar em locais mais sofisticados. Enquanto pintava, apareceu uma senhora brasileira que há tempos ele teria conhecido em Roma. Então, ela queria que Celestino fosse ser seu hóspede, sem absolutamente nada faltar. Fez questão que ele ficasse no melhor quarto, virado para o mar. Ele ainda disse que seria demais para ele, mas ela alegou que serviria para inspirar quando fosse fazer suas obras. Ele logo soube que aquela senhora era uma velhaca, com o marido preso na Alemanha e o filho refugiado em Portugal.
Todos pertenciam a uma quadrilha internacional de tráfico de armas e drogas. Ela não foi presa e fugiu com o dinheiro e montou o hotel. Desde então, Celestino ficou com muito medo das amizades brasileiras. Teve um episódio da vida de Celestino que foi muito confundido com um traficante, sendo assim levado com o carro e tudo para a demolição de automóveis. E só conseguiu ser liberado porque mostrou à autoridade 2 diplomas ganhos em via pública em um concurso de pintura. Naquele período que tinha pintado portos famosos com o passaporte vencendo, tornou-se conhecido demais. Ele cumpriu com todo rigor todas as saídas do território italiano, de 6 em 6 meses, regularizando sempre conforme as leis de trânsito e alfândegas, que controlavam as nacionalidades de veículos. Durante o tempo que Celestino viajava sem destino, pagava as cartas verdes, espécie de green card. Mesmo assim, havia muita irregularidade. Seu carro era mal visto por ter matrícula suíça, sabendo depois que italianos eram discriminados daquela região. Para se livrar, resolveu pintar uma bandeira no Brasil na mala. E sempre que atravessava as fronteiras, os guardas ficavam de olho, imaginando que seria um fidalgo nazista. Como já sabia dessa situação, procurava sempre ficar bem arrumado, carro limpo, para parecer que estava tudo na legalidade, menos a carta verde. Mas ele procurava sempre ser gentil, agradando os guardas, demonstrando ser uma pessoa do bem. Essas estratégias só não serviriam para os Alpes, devido ao severo rigor. Policiais disfarçados, mas antes de ir aos Alpes, ele volta a Roma para justificar obrigações com o passaporte, onde novamente foi negado. Ele ainda retornou a Diano Marino, por ser mais quente e para pagar os fiados, mas teve dificuldade, pois teve recuso da maioria. Nessa viagem, uma placa chamou a atenção a Celestino, com a cidadezinha que significava Águia de Fogo, que serviu de modelo para pintar e também de ateliê ao ar livre. Chegou a expor alguns pequenos quadros. O primeiro que vendeu foi a um engenheiro, Senhor Pino, a quem ficou muito próximo. Esse novo amigo mexia com coisas que Celestino não se interessava. A única coisa que serviria era exatamente a construtora do engenheiro. Celestino resolveu ir a Florença, cidade-escola, onde ele aprendeu muita coisa. Enquanto trabalhava em via pública, encontrou o senhor embaixador e a sua senhora, reclamando porque Celestino não tinha dado mais notícia. Ele falou das suas dificuldades por onde passava. Então, ele pediu que ele fosse à embaixada para receber um salvo-conduto. Ele volta a Florença bastante positivo, pensando então que estaria cheio de proteção. Continuou as viagens a fim de mostrar o seu trabalho, sempre armando e desarmando o seu cavalete. Quando os guardas chegavam, ele ia recolhendo e guardava as obras, avisando aos clientes aonde ele iria no dia seguinte. A surpresa para Celestino, que quando ele chegava num novo local, encontrava sempre um número dobrado de pessoas à sua espera. A primeira visita aos Alpes. Celestino conta todas as dificuldades em meio ao frio dos Alpes, com muitas câimbras, dores, tontura, dificuldade de respiração. E tinha que ter cuidado redobrado, já que havia hospital ortopédico, mas não tinha direito por ser clandestino, coitado. Em meio a tanta dificuldade do frio, Celestino conta que tentava fazer suas pinturas na rua, porém, por vezes, de tão frio, os dedos congelavam e até mesmo sua tinta a óleo caía dura
em meio às paletas. Como estratégia e para evitar lesões, andava sempre nas encostas das montanhas, olhando atento para o gelo, rochas e neve misturados com lama. E assim sobreviveu por um tempo, aprendendo técnicas para esquentar o carro e não morrer de frio à noite. No entanto, veio a repatriação. Com o passaporte vencido, foi abordado pela polícia, detido, suas digitais colhidas e foi feita uma investigação. Porém, como nunca se envolveu em arruaças, informaram ao consulado brasileiro a sua permanência e foi repatriado. Após 6 anos de exterior europeu, com 10 vividos no sul, incluindo os de Porto Alegre, desceu de ônibus bem distante da rodoviária de Juazeiro, para matar a saudade e para controlar todas as ansiedades. Fez tudo o que tinha vontade, caminhou descalço no sol quente do sertão, após longa viagem, já que havia embarcado no dia 15 de fevereiro de 1975, por mar em pleno inverno, sobre neve em toda a parte. Essa tão esperada caminhada foi para aliviar as dores reumáticas trazidas dos Alpes. Quando chega ao portão da ponte, acha tudo diferente, menos a cor do rio, que estava cheio. Estranhou a falta de embarcações, como a do Porto de Juazeiro, onde não havia as pilhas de mercadorias e os trens de Maria Fumaça, que atravessavam a ponte. Todas as faltas foram reflexo da barragem de Sobradinho. Petrolina e Juazeiro, neste tempo, recebiam hortaliças vindas de Senhor do Bonfim. Celestino fala também sobre a trajetória de seu pai, seu Zequinha, um homem forte, trabalhador, funcionário de confiança de 2 órgãos. No entanto, não tinha sido um bom eleitor, conforme Celestino, tendo como represália o matadouro ao lado de sua casa. Celestino conta que por vezes escutava de sua casa os berros e gemidos dos animais que não queriam ser abatidos, as moscas que invadiam sua residência, e logo a casa foi desapropriada. Em sua residência nova, após chegar de viagem, estava com receio do encontro com seu pai e da reação do mesmo, após longos anos de distância. Cumprimentou o pai como fazia quando era criança, pediu sua bênção. Celestino conta no livro que era seu desejo ver seu pai ainda vivo, que teria tido o maior remorso se não tivesse o visto ainda vivo na sua volta. E o pai o recebe carinhosamente. Com seus 96 anos, mesmo fragilizado pela idade, abraçou-lhe. E assim termina o livro com os afazeres que tanto amava, plantando trigo, irrigando suas plantas e falando do rio que tanto amava.
coisa linda, eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Mas eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina.